Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast, primeiro episódio para falar de agronegócio de alto desempenho e como alcançar a sustentabilidade financeira dentro desse setor. E para isso, a gente trouxe um time super especial aqui para esse podcast. Eu tenho aqui comigo o André Ferreira, é o Industry Advisor da SAP. André. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Kátia e time. Eu sou André Ferreira, engenheiro agrícola. Sou responsável pela área de engenharia de valor de agronegócios da SAP da América Latina como um todo. E obrigado aí pelo convite. Excelente. Junto da gente temos o Giovanni Zanata, o gerente de TI na FS Bioenergia. Giovanni. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui falando com vocês, principalmente do agronegócio e de sustentabilidade. Minha formação é em sistemas, né? E também tenho uma experiência grande aí no ramo de food service e logística desse nicho. E há 2 anos e meio estou aqui no agronegócio e do etanol de milho. E para completar esse time, nós temos o Rafael Fassoli, o nosso Solution Advisor de vendas SAP. Fassoli. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael Fassoli, como a Kátia comentou. Eu sou Solution Advisor da Deller, trabalho com SAP há mais de 22 anos e estou à frente do time aí para ajudar em todas as soluções cloud e todo o portfólio SAP. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que faltou eu me apresentar. Eu sou a Kátia Cerqueira, eu sou responsável pela Solution de Data e Analytics da Delaware e vou estar aqui participando com vocês como a host desse evento, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar? A gente tem aqui uma informação, de acordo com a FAO, que a população mundial ela vai aumentar para 10 bilhões de pessoas até 2050. Isso vai gerar um aumento de produção de alimentos e, considerando essas restrições de recursos naturais e também as exigências de sustentabilidade do mercado, o nosso objetivo hoje é a gente conversar, falar sobre agronegócio, as tendências e os desafios dessa área e como a tecnologia pode auxiliar esse setor dentro dessas exigências, né, desses desafios. Então é isso, pessoal. A gente começa aqui com os nossos... Está aberta, é um bate-papo, é uma mesa... Não é uma mesa redonda, mas vamos levar assim, tá bom? André, se você quiser iniciar colocando aí a sua visão e a sua experiência dentro dessa área, fique à vontade. Bacana. Eu acho que o primeiro ponto aqui a comentar, né, é um ano onde a gente tem uma expectativa muito bacana, muito otimista para o agronegócio. Desafiador, dado a conjuntura macroeconômica, dado a mudança de governo recente que a gente está passando, né, e como será a condução ao longo do ano de 23, mas do ponto de vista de produção é algo muito interessante, né? Talvez tenhamos aí um crescimento maior do que aconteceu em 2017. Então a expectativa é muito boa, principalmente para a parte de produção e exportação de grãos. A gente já teve um superávit agora no início do ano, né? Acho que acima de 8% comparado com o ano passado. Cana-de-açúcar vem retomando bastante também, né? Tivemos aí a questão de segurar o preço da gasolina, o que acaba impactando no preço do etanol, mas o açúcar vem tendo um preço bacana também no mercado, principalmente para exportação. Bioinsumos é uma outra vertente que vem crescendo bastante, né, no agronegócio. Eu acho que com a guerra da Ucrânia e da Rússia passamos por um tempo um pouco difícil, vamos dizer assim, o ano passado, em saber se a gente ia ter fertilizantes ou NPK suficiente para poder suportar a principal safra do ano passado. Isso fez com que nós repensássemos a forma de consumir esses insumos e hoje o Brasil ele vem produzindo bastante esse bioinsumos, então a expectativa do crescimento até 2050 é de mais de 170%, isso é muito bacana. E enfatiza a preocupação do agro sustentável, que é uma das principais pautas que a gente está tendo aqui. E custo de produção, né? Então, normalmente a gente está falando de precificação de commodities, não tem muita margem de negociação na venda do produto final. E o que o agricultor, as empresas no agronegócio podem fazer é ser mais eficientes na sua gestão
E aí que vem a importância de digitalização e de uma gestão financeira consciente. Excelente. Giovanni, você quer complementar aqui o André? Acho que o André foi bem feliz aí no comentário dele. Do nosso lado aqui também a gente tem um direcionamento muito positivo, né, para esse ano que se iniciou. Os investimentos continuam na eficiência, na melhoria de processos, né, e sempre com uma pegada muito forte com a questão da sustentabilidade. Nós acreditamos também de que as mudanças elas nunca ocorrem de maneira espontânea, né? As mudanças elas ocorrem sempre de maneira quando a gente é provocado, né? E o agronegócio ele é provocado a todo instante, todos os dias, e isso gera sempre uma inquietude do mercado do agronegócio, e por isso que o agronegócio é essa locomotiva, né? Se nós olharmos aqui para o nosso Brasil, que é considerado o celeiro do mundo, não é à toa. O agronegócio, sempre que provocado, ele gera inovação, ele gera negócios, ele gera produtividade, ele busca de eficiência para poder produzir mais no mesmo, né? Então, e também levando sempre a questão da sustentabilidade com os resultados financeiros, né? Porque eles devem andar juntos. Então, o agronegócio é isso, né? E a gente sempre está motivado a fazer novos negócios e inovar sempre. Então, pensamento sempre muito positivo, né, para o agronegócio. Tá. Quando a gente pensa em desafios, Giovanni e André, o que vocês veem assim, pela frente? A gente ouve bastante falar de desafios na questão tributária, desafios na questão de logística, de consumo de recursos naturais. Vocês também enxergam isso? O que vocês veem falando em desafios? Então, eu vejo que temos vários, né? Em se tratando aí do agronegócio, a gente tem muitos desafios pela frente. Em se tratando aí da questão de inovação também, como eu disse anteriormente, a busca por eficiência nos processos, no manejo, na eficiência de uso de insumos, esse é um desafio constante do agronegócio. Eu acho que outra questão importantíssima é a questão da sustentabilidade, né? Eu acho que tem que haver uma desmistificação aí da questão do agronegócio com a questão da sustentabilidade. Ela é muito presente e ela é um grande pilar do agronegócio, porque sem a sustentabilidade o agronegócio não se sustenta, né? Ele não tem um segmento. Então, o agronegócio está diretamente ligado com a sustentabilidade. Eu acho que outro ponto de desafio é as questões de evitar desperdícios, né? Se a gente olhar para a gestão de estoque dos produtos, né, que são colhidos aí no agro, acho que é um grande problema. Falando muito aqui da região do Mato Grosso, isso vale para todo o Brasil. Nós temos deficiência muito grande de armazenagem das nossas colheitas aí, em se tratando de grãos principalmente, né? Então e também quando se tem uma dificuldade muito grande de manter esse grão na mesma qualidade que ele chegou, né? E as questões de desperdício estão muito ligadas ao transporte, né? Se a gente olhar para o transporte das nossas safras, a gente perde muito nesse caminho, né? Em caminhões, em trens, enfim. Eu acho que o Brasil ele precisa dar uma melhorada nesses nossos modais, né? Isso facilitaria demais, diminuiria muito a questão do desperdício, né? E eu acho que outra questão importante é o uso da tecnologia, né, a favor do mercado do agro. Eu acho que essa proximidade das grandes empresas desenvolvedoras de softwares, isso vai trazer uma camada muito boa de eficiência. Dando vários exemplos aí, né? Eu acho que quanto mais eficientes o agronegócio for na sua gestão do negócio, e aí vem a questão do uso de softwares aí do mercado, isso ajuda muito. Eu acho que a presença das empresas de sistemas de desenvolvimento na área do agro, estando junto, ir a campo para entender o negócio, isso aproxima e melhora muito a questão de eficiência e tudo mais.
Acho que esses são alguns pontos aí que a gente observa aí no dia a dia. Bacana. André, você quer comentar alguma coisa aqui sobre... Eu concordo bastante com o que o Giovanni colocou aqui para a gente. Eu acho que o Brasil ele tem uma dependência do modal rodoviário muito forte. Chega a ser mais de 60% de todo o nosso escoamento. Então, é uma dependência muito forte. O Brasil ele tem uma capacidade fluvial e ferroária muito grande para poder explorar. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco mais de vantagem nesse sentido. A gente vem melhorando, claro, mas dá para fazer um pouco melhor nesse sentido, o que vai impactar diretamente em custo, né? Qualidade, vai impactar diretamente em desperdícios de alimento. No final do dia não adianta nada a gente ter uma superprodução se a gente não consegue usufruir e consumir esse produto produzido, né? A parte de tecnologia eu vou dividir em duas partes. Tecnologia, do ponto de vista agronômico, vamos dizer assim, o Brasil ele vem se destacando, é uma das referências mundiais, tanto para a parte de manejo, a gente tem o LPF, coisa que a gente não vê em nenhuma outra parte do mundo, safra, safrinha, diferentes tipos de variedades, de vários cultivos. A gente vem crescendo muito nessa parte de produção. Já chegou aí o etanol de segunda geração, então gerar energia a partir de biocombustíveis, isso é algo fundamental, fantástico, coisa que nós não vemos em nenhuma matriz energética aí no mundo, né? Então o Brasil vem crescendo nesse ponto. Um segundo é a parte mais de disponibilidade de conexão mesmo para os produtores, já que o agro acontece no interior do Brasil, né? Então a gente tem dificuldade de chegar lá. Nós temos dificuldade de ter acesso à conexão à internet. Então, acho que o 5G vem para suprir um pouquinho dessa deficiência. Esperamos que isso decole rápido, e isso vai fazer com que o produtor consuma mais de aplicativos, mais de software, para poder entender como ele está produzindo e como ele pode dar o passo seguinte, né, para ter uma maior produção, uma maior produtividade. Então, acho que esse é um ponto super importante. E sustentabilidade acaba pegando todo o elo da cadeia de produção, né? A partir do momento que eu tenho uma nova variedade, onde eu vou aplicar menos insumos, se eu estou deixando de aplicar, eu estou deixando de consumir combustível, eu estou deixando de emitir um CO2, eu estou deixando de aplicar um produto químico no solo, né? Eu estou deixando de poluir, né? Alguma coisa. Então, tudo isso acaba impactando de uma forma geral em sustentabilidade. Então, eu acho que um pouco do trabalho que nós, como brasileiros, devemos fazer é externalizar mais a sustentabilidade que o agro já possui, né? Porque é muito frio ou muito básico a gente olhar e falar com que o agro polui, sem entender de todo o estudo, de toda a pesquisa, de toda a inovação que tem por trás do agronegócio. Então, a gente se aprofundar um pouco mais na cadeia de produção e ver tudo que está por trás, toda a sustentabilidade que de fato está por trás da produção, eu acho que vai ser importante não só para nós, como brasileiros, entendermos a dimensão e a importância desse segmento para a gente, mas também como um grande fornecedor de alimentos do mundo, onde a gente não vai ter um outro país que vai chegar próximo dessa potência que a gente está aqui hoje. Sensacional. E, Giovanni, ouvindo aqui tudo aqui que o André está falando, como que é o modelo de agronegócio hoje da FS Bioenergia? Então, o nosso modelo de negócio, a gente costuma dizer que a gente tem uma economia circular, né? Por quê? Porque a gente recebe, né, o produto, né, o milho, né? Nós produzimos etanol através do milho, então a gente recebe esse milho dos produtores, a gente processa esse milho, a gente transforma ele nos nossos produtos, que é o etanol e os DDGs, né? E a partir desse DDG vai para a nutrição animal, né? E a gente, nesse nosso processo de produção, a gente usa biomassa. Nós não usamos nenhum combustível fóssil, né? Na nossa produção.
E aí a gente também gera energia elétrica, né? A gente gera energia elétrica para o nosso consumo próprio e o excedente a gente distribui na rede, né? Então, acaba que a energia ela se torna um produto nosso também, né? Então, é um sistema fechado aí que garante o aproveitamento dos recursos, né? E otimização de processos na geração de novos produtos. Mas aí a gente tem uma novidade aí, né? A gente olhando para esse nosso processo, a gente olhou para fora dos muros da companhia. E aí a gente pensou na nossa cadeia produtiva, né? E aí nasceu o projeto do Biofertz, né? O que é esse Biofertz? A gente pegou os nossos confinadores, né? E os produtores aí de milho e biomassa, né? E criando um novo modelo de negócio sustentável e circular também. A gente oferece os insumos para potencializar a agricultura. Então, como é que a gente faz? A gente pega a cinza, né, que vem do nosso processo de queima de biomassa. Essa cinza ela é misturada com o esterco que vem do confinamento, né, e também adicionado alguns minerais. E nisso a gente produz o biofertilizante. E aí a gente usa esse biofertilizante no modelo barter, que é muito conhecido aqui no modelo agrícola, né? E aí a gente firma uma parceria com esses produtores, onde a gente entrega esse produto final, que é o biofertilizante, em troca do milho, né, do produtor, e em troca da biomassa, que também os produtores de biomassa repassam para a gente. Então, onde antes a gente tinha resíduos, né, a gente ter uma destinação mais sustentável desses resíduos, né? Então, que seria a cinza e o esterco. Então, gerando mais uma alternativa da questão de fertilizante aí no mercado, né? Que foi algo que o André levantou aí. Uhum. E melhorando a questão de produção, tanto do milho, quanto do eucalipto, algodão e tantos outros que tem aí, né? Então, e o mais importante para a questão da FS aqui é que a gente contribui na mitigação dos gases de efeito estufa, né? Porque isso evita também a produção de CO2 aí, né? Então, mais uma vez, é um ciclo fechado, né? E mais produtivo, né? Então, é aquilo que eu comentei no início, a FS ela é muito preocupada com essa questão da forma sustentável aí de cultivo e de produção. Excelente, muito, muito bom. Aproveitando o teu gancho, ô Giovanni, você está falando, né, de todo esse, né, olhando a questão de desperdício, de inovar, né? Com isso você está aumentando a tua eficiência, né, a sua competitividade e também consequentemente a lucratividade, né? A gente sabe, a gente tem aqui que a tecnologia dentro do agronegócio, ela tem uma correspondência aqui 60% em relação ao crescimento de valor bruto da produção. Como que a FS Bio ela aplica essas tecnologias a favor desses processos produtivos? Conta pra gente um pouco. Então, nós somos uma indústria 4.0. Né? A nossa indústria ela nasceu totalmente conectada, né? Tanto é que se andar nas nossas plantas, você vai ver poucas pessoas circulando nas plantas. Nós temos tecnologias da Rockwell e da ICM aqui, e isso faz com que a gente consiga ter sinais dos motores que estão gerando aqui. A gente consegue fazer uma atividade preventiva, né, nos nossos motores, tanto é que a nossa empresa ela trabalha 24 horas por dia, 365 dias no ano, e nós temos aí 5 dias somente de parada nesse tempo para poder fazer manutenção, ao contrário do modelo da cana, por exemplo, né, que eles ficam meses parados até por uma questão de entre safra. Uhum. No milho não existe isso, né? Então, nós somos uma indústria 4.0. Com isso, nos traz uma gama muito grande de possibilidades tecnológicas. O uso de Big Data, o uso de automação de processos, você pode utilizar a inteligência artificial aqui do outro lado, né? Então, como nós nascemos na era digital e totalmente conectado, isso facilita muito a nossa transformação digital. E também levar essa experiência para o nosso parceiro, nosso produtor, nossos clientes do etanol e tudo mais. A FS, por
por natureza, vamos dizer assim, né? Até porque um dos nossos lemas é movidos pela inovação, inspirados pelo futuro, né? A gente investe muito em tecnologia, né? Eu posso citar aqui a questão do BECS, né? Que é um projeto difundido lá fora, mas se nós olharmos para a questão de mundo, hoje o BECS ele tem 18 projetos no mundo aí, né? O que é o BECS? O BECS é a questão da captura do carbono na atmosfera e você armazená-la no solo, né? Então, a FS também está como pioneira de um projeto como esse aqui no Brasil. Trouxemos esse projeto para cá, estamos aplicando esse projeto aqui, onde a gente captura CO2 do ambiente e a gente vai armazená-lo a 2.000 metros de profundidade no solo e num raio que pode ser aí de até 5 quilômetros da nossa planta, né? E o nosso projeto ele se inicia aqui na nossa planta de Lucas do Rio Verde, né? E depois que nós implantarmos aqui, a gente segue para as demais plantas que nós temos aqui no Mato Grosso. Por quê? Porque a gente sente que quando você investe em sustentabilidade, aquilo que eu disse no início, né? Você investe em tecnologia, você investe em sustentabilidade, a receita é financeira muito positiva. Uhum. A FS é uma prova viva de que você investindo em tecnologia e sustentabilidade, você gera receita, né? Esse negócio é sustentável, né? E a FS é uma prova disso. Estamos aqui para quem quiser ver. E a gente recebe muitas visitas aqui, inclusive de fóruns aí que vêm de fora, para entender o que a gente está fazendo aqui, né? Então, é uma receita que sustentabilidade, tecnologia e a parte financeira, ela dá certo, né? Desde que elas andem juntas. Eu acho que outro ponto importante aqui, em se tratando de sustentabilidade e tecnologia, são as SAFs, que são os combustíveis, né? A partir de combustíveis não fósseis, como o querosene, né? Se ouve muito na Europa falar de SAFs à base de hidrogênio, né? Mas aqui no Brasil nós temos uma matriz energética, vamos chamar assim, importantíssima, que é a questão do etanol, que ela não é fóssil, né? E ela é altamente sustentável e que ela pode sim ser usada para abastecimento de aviões. Uau. Talvez aí, pegando o etanol anidro misturado com talvez um aditivo, ele pode se tornar sim um combustível e com baixa pegada de carbono, né? Então, acho que tem tanta coisa bacana no agronegócio e juntando sustentabilidade e tecnologia. Por isso que inicialmente eu disse que a gente teria que desmistificar um pouco isso, né? Sim. Se fala pouco disso no mercado, né? E eu acho que a gente teria que falar mais. Por isso que essa oportunidade aqui é extraordinária para isso. Com certeza, essa é a ideia. A gente poder reunir pessoas aí com essa experiência que vocês têm, com a bagagem, para, né, vamos juntos desmistificar esse tema. André, quer complementar? Tá meio caladinho? Eu sei que você tem muita informação para compartilhar com a gente. Eu concordo com o Giovanni. Acho que um dos pontos que vem mudando bastante, aí olhando a parte de tecnologia, é que antes projetos de tecnologia eram conduzidas apenas pela área de tecnologia. Então, exato. O Giovanni aqui como gerente de tecnologia, ele sabe muito bem disso, né? A gente ia falar sobre uma determinada solução e era só o time de tecnologia que estava ali na mesa, mas a principal área, que é de negócio, ela não sentava para poder conversar com a gente. E muitas vezes a gente tinha uma frustração, porque o projeto começava, o cara da área de negócio ele não sabia, não atendia o que ele estava esperando, né, as necessidades dele, e a gente acabava dando alguns passos para trás. Então, hoje, um projeto de tecnologia não mais é de responsabilidade do time de TI. Lógico que o time de TI ele vai estar sempre envolvido, porque o time de TI também, do ponto de vista de tecnologia, ele vai ver todo o roadmap, a visão de futuro, aonde, por exemplo, a FS quer chegar ou quer estar daqui 10, 15 anos, mas a área de negócio senta na mesa para poder discutir qual vai ser a melhor forma e se de fato atende o negócio deles hoje. E aí, eu pegando aqui, relembrando um pouquinho na minha cabeça um estudo da McKinsey, empresas que investem em tecnologia chegam a ter EBITDA maior, 3 vezes maior no Brasil, e quando a gente compara isso a nível global, chega a ser 5 vezes maior. Então, reforçando a fala do Giovanni, projetos de tecnologia, investimento em tecnologia, é sustentável e sim traz mais receita,
tem o viés financeiro também, né? Ninguém está aqui para poder fazer um projeto de caridade, não é a nossa intenção aqui. Então, acho que projeto de tecnologia vem muito com esse viés. E aí, quando eu olho um pouquinho para a SAP ela vem investindo bastante em soluções de agro, desde a parte da produção agrícola, né? Controle de fazendas, setores, talhões, variedades, para diferentes tipos de cultivos, o recebimento, análise de qualidade, contratos e todo o processamento industrial até o etanol, seja de milho, seja o etanol de cana, enfim. Até a gente ter o processamento e o produto final que vai ser vendido para o mercado, B2B ou B2C, a gente consegue ter todo um portfólio hoje. E um ponto importante que a SAP mudou bastante no mercado é como ela se conecta com soluções que estão fora do portfólio SAP, que a gente sabe que é fundamental para o agronegócio. Né? Se eu for pegar uma solução de georreferenciamento geográfico, a SAP ela não vai desenvolver uma solução nesse sentido. Né? Se eu for para uma solução de agricultura de precisão, se eu tenho que conectar com as máquinas onde nascem as informações de aplicação e de atividades agrícolas, a gente não vai desenvolver um computador de bordo ou um hardware para isso. Né? E já existem empresas que estão trabalhando nesse sentido. Então, por que não usufruir e explorar e colaborar em informação com todas essas empresas? Então, a SAP ela mudou bastante o mindset nesse sentido, especificamente para o agro, para a gente poder integrar com diversas soluções e não mais olhar parte do processo para mim tomar a decisão, mas ter uma visão financeira, uma visão orçamentária, uma visão de controladoria que possa suportar essa melhor decisão e no que a gente está conversando aqui, né? Sustentável, mas de uma forma rentável também. É isso mesmo, é isso mesmo. André, se me permitir, só para complementar aqui, eu acho que é importante falar sobre isso. A presença da TI hoje é muito alinhada com as estratégias de negócio das empresas. Né? Eu acho que quanto mais próximo a TI estiver nas áreas de negócio, tiver essa sinergia, mais eficiente e mais geração de negócios surgirão. Por quê? Havia no passado, né, aquela questão da TI muito técnica, né? Muito técnica, então ela gerava pouco valor. Né? Ela gerava pouco valor. A partir do momento que a TI se aproxima da área de negócio, ela agrega muito valor e ela sai de um patamar de execução e ela passa a ir a um patamar estratégico. Né? Por quê? Porque hoje nós estamos, já passamos, né, e estamos flutuando aí pela era da informação. Então, hoje temos informação de todos os lados. Eu acho que o grande desafio para a tecnologia nesse sentido agora é o que eu faço com essas informações. De que maneira que eu lido com essas informações para gerar resultado. Né? Nesses últimos 2 anos, a gente tem feito muitos trabalhos voltados a isso. A SAP tem sido uma grande parceira nossa aí, a Delaware também tem sido uma grande parceira nossa nessa geração de valor da TI. Né? Do lado da SAP, ela tem uma suíte muito flexível e uma suíte completa para atender as áreas de negócio. Né? E a Delaware entra como uma parceira para geração de valor. Né? O que eu faço com esses dados aqui, com essas informações? Como é que eu gero valor com isso aqui? Né? Como é que eu demonstro esses dados aqui para que ali na frente a gente possa melhorar a tomada de decisão, ser mais assertivo no direcionamento da companhia e tudo mais. Então, deixar esse ponto aqui do elo entre TI e área de negócio, que gera resultados fantásticos e traz a TI num patamar estratégico. Sem dúvidas. É isso mesmo. E até complementando um pouquinho, né, Giovanni, a gente tem aí estudos que falam, hoje as empresas elas têm uma quantidade de informações, né, por conta de tudo isso que a gente já falou de tecnologia, né, mapeamento de campo. Então, a gente tem uma série de informações que estão ali e as empresas não sabem o que fazer com aquele dado. Né? Então, a tecnologia ela vem para isso, né? E as tecnologias SAP, a Delaware com uma parceira, né, com uma consultoria para olhar o negócio, para ajudar a estruturar essa informação e auxiliar vocês no que a gente está falando, nessas tomadas de decisões, né? Em busca aí né, alcançar os objetivos que vocês têm aí em médio e longo prazo.
Então, é importantíssimo, é super estratégico essa parceria, né, entre os desenvolvedores, a consultoria, o negócio, a TI. Com certeza é um elo, né? A gente tem que andar todos juntos e bem alinhados. Ô Fasoli, você está aqui como convidado. Fala um pouquinho para a gente aí o que você consegue, o que você vem contribuindo para a FS. Eu sei que você vem trabalhando bastante com o Giovanni, em parceria aqui com o André e a SAP. Eu ouvi o Giovanni falando de tecnologia no campo, eu me lembrei do meu primeiro projeto de agronegócio. Imagina, um menino criado apartamento, foi para um projeto de agronegócio, e eu cheguei lá tudo automatizado, colhedeira automatizado. Eu falei, nossa, cara, realmente a agronegócio está muito na frente em termos de tecnologia, né? Tanto a parte industrial, tanto a parte de colheita é de fato impressionante. E todos esses anos trabalhando com um modelo, com um segmento de agronegócio, a Delaware desenvolveu um produto com tecnologia SAP voltado ao planejamento financeiro, né? A gente utiliza a plataforma de negócios da SAP chamada BTP, que é Business Technology Platform, que é uma plataforma que tem 4 grandes pilares, né? Que é o pilar de DevOps, integração, que é muito aquilo que o André comentou, né? Que hoje a SAP integra com outras tecnologias não SAP, ou seja, a SAP hoje não, faz muito tempo, é uma empresa flexível nesse sentido. Tem a estrutura o pilar de Data Analytics e a estrutura de inteligência artificial, que é a que o Giovanni comentou, que hoje dentro dessa plataforma existem esses serviços, essas tecnologias que o cliente pode utilizar. Nessa estrutura de Data Analytics é onde nós criamos o nosso planejamento financeiro, que inicia na parte de contratos de arrendamento de terra e termina no demonstrativos financeiros. Então, toda a parte de arrendamento de terra, acompanhamento de contratos e planejamento. Aí você tem a parte de custo, obviamente separado o custo industrial e agrícola, né, que são sindicatos diferentes, são premissas, obviamente, de cálculos diferentes. Aí você tem o pilar de despesas, que começa com a parte de despesa por classe, objetos de custo, a parte de despesa direta centralizada. Recursos humanos, também separado em 3 pilares, porque você tem planejamento de recursos humanos da parte agrícola, industrial e administrativa, mesma coisa, são sindicatos diferentes, são premissas diferentes. Obviamente, no final, você tem uma folha planejada, né, com todas as plantas e toda a empresa ali projetando todas as despesas de recursos humanos. Investimento seria a parte puramente financeira e também, por exemplo, depreciações de talhões, é possível você criar a parte de investimento. E também você tem ali no final a parte de rateio. Rateio financeiro, né, que separa o que é custo, o que é despesa operacional, e também rateios de talhões. E a partir daí você chega no seu demonstrativo financeiro com as principais peças financeiras, que seria o DRE, o balanço e o caixa direto e indireto. Obviamente, o caixa direto você tem um módulo anterior, que é o capital de giro, para que você gere as contrapartidas. Então, nesse processo, nesse tempo que a gente trabalha hoje com agronegócio, a gente desenvolveu esse produto, obviamente utilizando as tecnologias SAP e utilizando a plataforma BTP, como o André comentou, a gente conecta em qualquer tecnologia. Então, a gente pode conectar em outras tecnologias para enriquecer o seu planejamento e também gerar indicadores e relatórios estatísticos, porque hoje a tecnologia da SAP ela é agnóstica, então você consegue, por exemplo, falando mais tecnicamente aqui, utilizar Python, utilizar outras linguagens para que você gere cálculos mais avançados, obviamente, indicadores e informações importantes para a área de negócio poder tomar decisões importantes. Excelente, Fasoli. E aí a gente já entra também aí, né, de inteligência, né, inteligência artificial, né, tem aí as ferramentas que a gente já tem análises preditivas, né, olhando aí o que vem acontecendo né, o próprio sistema já falando para você assim, olha aqui, que você de uma forma muito fácil, né, André, muito simples, né, bem à mão assim da área. Exato, eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da SAP, né? Que a gente vê normalmente no mercado, são empresas que acabam ofertando produtos separados
de machine learning, de inteligência artificial. Quando a gente olha para o mundo SAP, isso já vem embarcado dentro do próprio ERP, isso já está embarcado no BTP e todas as outras plataformas. Então, quando a gente está falando em análise estatística, em modelagem estatística, análise de comportamento de um dado ao longo do ano, eu não vou ter que contratar, extrair dados, preparar uma metodologia para me ver qual vai ser o resultado e se aquilo está de acordo com o mercado que eu estou trabalhando, né? Com as atividades que eu estou trabalhando. Isso já está dentro do RP. Então, a partir do momento, um exemplo muito simples aqui, eu quero saber uma venda, por exemplo, qual está sendo a minha rentabilidade, eu posso trabalhar com determinado desconto ou não. O Giovanni comentou da realização do barter, eu posso aplicar aquela condição especial para um determinado produtor ou não. Tudo isso é automático, então eu estou usando o sistema, ele já vai me dando os insights falando, olha, até aqui você pode, daqui para frente você precisa de uma aprovação interna. Então fica muito simples, muito usual, muito visual, que acaba ajudando aí o dia a dia, né? Exatamente. Ô, Giovanni, ouvindo aqui o que o André trouxe para a gente, o que você tem para contar para a gente sobre o que a FS vem fazendo de investimento na área de tecnologia para os próximos anos? Então, a FS ela é uma empresa extraordinária nesse sentido. Ela investe muito em tecnologia, até porque ela enxerga valor no investimento de tecnologia. O grande desafio nosso aqui é estar alinhado com as áreas de negócio para poder transformar as necessidades das áreas de negócio em tecnologia. Então, esse alinhamento, como eu disse anteriormente, facilita muito também o desenho do caminho tecnológico que a FS vai seguir. Então, nós estando alinhados com as áreas de negócio, a gente consegue capturar as necessidades, estar alinhados com os desejos de futuro, e aí você vai criando uma base sustentável aqui de sistemas para suportar esse crescimento da área de negócio e juntando a tecnologia. Então, veja, nós temos feito um trabalho aqui de diminuição de alguns sistemas legados, né? E sempre olhando para dentro da suíte SAP. E por que olhando para a suíte SAP? Porque nós também temos uma pegada muito forte com a questão de compliance, né? E também com a questão de segurança de dados, né? E a SAP ela é sinônimo disso, né? Ela traz uma segurança muito grande, ela tem muita credibilidade com a questão de compliance, né? Ela tem uma governança muito boa na sua estrutura de software. Então, a gente tem investido muito nesses últimos 2 anos. Tivemos projetos aí do SAP PP, QM, onde a gente automatizou toda a parte lá no PM de criação de ordens de serviço. Nós trouxemos o PP e o QM para trazer mais conectividade lá com a nossa indústria 4.0. Aí nós preparamos aqui, tendo esse passo, nós investimos em RPA, né? Então, a gente está pegando forte com a criação de robôs, e com isso vem redesenho de processos, né? Porque quando você fala de automação, você tem que redesenhar o processo, para que você possa enxergar quais os pontos aqui desse processo que eu posso automatizar. E aí, com isso, você traz mais eficiência para a área de negócio, para que ela se dedique justamente ao business. Deixa aquilo que são atividades repetitivas, deixa o robô desenrolar. É isso mesmo. E cria um cockpit aqui para que eles só façam o processo que não seguiu o caminho perfeito, né? E por que nós estamos trabalhando com uma base assim, né? E a gente vem fazendo os deveres de casa, né? Muito voltado para um caminho que a SAP também desenha, e eu acho que acho não, né? Nesse caso eu tenho certeza, se a SAP, como uma empresa reconhecida mundialmente, está mostrando alguns caminhos para a gente, nós como TI temos que tentar traduzir isso e levar para a área de negócio e ver se isso agrega lá na área e aquilo que a gente pode aplicar ou não. A gente pode dizer que a SAP aí é como se fosse um grande framework, né? Ela é uma grande biblioteca aí de boas práticas, e você tem que ter essa capacidade de interpretar essas boas práticas e tentar trazer para dentro da área de negócio aquilo que compensa para a área e atende às necessidades. Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar ao uso de inteligência artificial.
Mas para eu usar inteligência artificial, eu tenho alguns deveres de casa para fazer. Eu tenho que ter dados mestres bem compilados, eu tenho que ter eles bem saneados, eu tenho que trabalhar fortemente com KPIs, porque ele ajuda a sanear essas informações. Você começa a validar esses dados através do SAC, né, que é o BI da SAP, e que foi um trabalho fantástico que a Delaware vem desenvolvendo em parceria conosco, né, a implantação do DW junto com o SAC. Então, a gente está criando essa cultura de uso de DW e uso de BIs aqui para tomadas de decisão. E com isso, a gente começa a validar os nossos dados, a gente começa a uniformizar a informação. Quando se fala de faturamento, é um número único. Quando se fala de impostos, é um número único. Então, isso facilita demais. E aí, para que a gente quer trazer inteligência artificial? Ora, vai me ajudar demais na questão do SNOP, para fazer os nossos planejamentos de produção, para fazer o nosso planejamento de vendas, para olhar para as questões de safra, por exemplo, né? Aí a gente usa esse Big Data que a gente vai formando aí, porque, cara, as empresas elas têm um valor riquíssimo, que são os dados que ela própria gera, né? O grande desafio é você saber usar esse dado de maneira eficiente. E aí entra a questão do DWBI. E a inteligência artificial ela está logo ali conectada a isso depois que eu faço esse dever de casa. A gente começa a usar os dados de produção, os dados de safra para projetar venda, projetar produção, controle dos nossos contratos com os nossos fornecedores, né? Então, você acaba fazendo com que a inteligência artificial ela pode tomar algumas decisões por você, mas que o analista, a área de negócio, também possa analisar. Ele não fica focado em produzir dados para tomada de decisão. Ele recebe opções e toma decisão. Então, isso potencializa demais a área de negócio, isso potencializa demais a companhia e ajuda demais no crescimento. Faz com que a área de negócio ela foque no business. Né? Foque no business. E aquilo que a tecnologia pode fazer para facilitar. Então, esse é o caminho que a gente vem fazendo, né? Nós também queremos lá em 24, 25, irmos totalmente para a nuvem, dentro da suíte SAP, usarmos o SAP Cloud. Então, isso também, por isso que a gente vem adquirindo muitos produtos novos, mas a gente adquire produtos novos a partir das nossas necessidades aqui. Então, a gente adquire produtos novos baseado no BTP, né, que é a nuvem lá da SAP. Por quê? Porque logo ali a gente quer instalar diretamente. Isso traz redução de custo de infraestrutura para a gente, traz uma questão de segurança, de cybersecurity fantástica também. A gente começa a canalizar as informações e padronizar as informações. Então, poxa, é um caminho, eu não estou inventando a roda aqui, né? A gente está seguindo um caminho que já está consolidado no mercado. E eu tenho a sorte de estar trabalhando numa empresa que está muito alinhada com isso também. Né? Uma empresa que investe nisso, ela dá essa credibilidade para nós aqui de tecnologia, para que a gente aplique essas boas práticas. Porque ela também enxerga que isso gera negócio, isso agrega valor, né? E na nossa cadeia de valor, TI tem um percentual estratégico lá. E é aí que a gente quer posicionar a TI aqui dentro da companhia. Excelente, excelente. André, quer comentar? Olhando aqui por parte da SAP, né, e AgriFood, vamos colocar assim, a SAP ela vem investindo bastante, né, já fazem aqui alguns anos, mais de 10 anos que a SAP vem apostando nesse segmento. Ela entendeu que o agronegócio, aí eu vou trazer um pouquinho para a América Latina como um todo. O Brasil, obviamente, tem o seu poder, a sua potência, que nenhum outro país tem, né? Vamos tirar os Estados Unidos um pouquinho de lado. Sim. Mas olhando do México para baixo, todos os países têm a sua vocação também olhando para o agro, né? Então, a SAP entendeu essa necessidade, ela entendeu essa demanda, né, que vai acontecer. Então, ela foi criando alguns processos para poder estruturar e crescer de uma maneira escalável, uma maneira estruturada, né, com governança. Então, primeiro ela criou o que a gente chama de conselho específico para o agronegócio. São empresas que reúnem e discutem quais são as necessidades, quais são os desafios, quais são as tendências e como a SAP ela pode desenhar novas soluções para poder atender essas tendências, esses desafios e essas necessidades.
Então, hoje não é mais um desenvolvimento que a gente via como antigamente, de dentro para fora. E quando eu chegava lá no mercado para poder apresentar, né, chegava lá na FS, o pessoal olhava e falava assim, legal, André, mas aqui no Mato Grosso não vai funcionar. Aqui é um pouquinho diferente. Então, a gente chama esses clientes, esses parceiros, entende e faz o dever de casa aí para poder desenvolver. Não estou falando que a gente não vai ter customizações, localizações, mas, obviamente, a gente tem aquele Pareto. 80-20, a gente vai bem mais pontual aí para o mercado, muito mais maduro para o mercado. Então, ela desenvolveu esse conselho aí de maneira global. Tem empresas do Brasil, brasileiras, que estão representando o nosso mercado, dado a nossa conjuntura, né? Tanto da parte fiscal, que eu acho que fica claro para todo mundo entender aí a nossa complexidade, mas, obviamente, o agro também acaba sendo bem distinto das outras regiões. Então, acho que o primeiro passo da SAP foi isso. O segundo foi desenvolver soluções especialistas para o agro. Então, a gente tem a gestão agrícola, a gente tem contratos, a gente tem a parte de contratos de compra física de grãos, a gente tem toda a parte de marcação ao mercado, hedge, exposição, quando a gente olha de mercado futuro. Então, a SAP ela vem trazendo soluções para cobrir todo esse portfólio do agronegócio que antes a gente não tinha, né? A SAP ela era muito reconhecida por empresas de ERP, por um back-office, né? Quando eu olho para o suco energético, a gente tem um market share acima de 90%, quando eu vou para a parte de grãos, acima de 83%. Então, a gente tem um market share muito expressivo nessa parte financeira, mas a gente não entrava tanto ali na parte do core agrícola e hoje a gente vem, ano após ano, conseguindo crescer nesse mercado. Então, é uma outra aposta aí da SAP. É algo mais interno que eu vou falar aqui, mas a SAP ela colocava o agronegócio dentro do processo da indústria de CPG. E o agronegócio ele vem crescendo tanto e ganhando uma importância tão grande para a SAP que ela acabou desmembrando. Então, CPG é CPG e agronegócio é agronegócio. Então, nessa movimentação, nesse entendimento da SAP, eu estou indo para a América Latina para poder estruturar, e aí vem outra pessoa para olhar apenas para o Brasil. Então, acho que é uma demonstração por parte da SAP que o agro, sim, é importante. A gente vê uma relevância muito grande, né? A gente tem isso muito claro quando a gente olha no próprio PIB brasileiro, né? A América Latina ela segue um pouco desse padrão. Então, a SAP ela vem se preparando para poder crescer com escalabilidade, com governança e ter uma entrega aí de qualidade aí no mercado. E aderência, né? Exato. Excelente. Bom, Fassoli, quer complementar? Só queria complementar um pouco o que o André comentou, que é muito importante, o Giovanni comentaram, é que a SAP, muitos anos a gente vai nos clientes e os clientes normalmente acham que a SAP, como o André comentou, se resume ao RP, né? Mas não é só isso. A SAP tem um portfólio vasto de tecnologia, obviamente específico, nesse caso para agro, mas também dentro da tecnologia, que é a plataforma de negócio da SAP em nuvem, que o Giovanni comentou, que é o BTP, tem diversos outros serviços, como mencionado agora, como inteligência artificial, que você pode estar desenvolvendo dentro do ecossistema SAP. O que é interessante isso? Você estando dentro do ecossistema SAP, você já aproveita todas as informações que estão no ecossistema SAP e com a estrutura do BTP, você também consegue conectar em outras tecnologias especialistas para uniformizar, para harmonizar essas informações e gerar diversos outros indicadores. Então, é importante, só que eu queria reforçar que a SAP não se resume somente ao S4. A SAP tem diversas outras soluções voltadas para o agro e também nessa estrutura agora, nesse grande guarda-chuva que a gente fala, que é o BTP, vocês conseguem desenvolver diversos outros serviços e tecnologia para que vocês consigam unificar todas essas informações e gerar, de fato, indicadores e tomar decisões importantes para o agronegócio. Excelente colocação. É isso, Kátia. Excelente, Fassoli. Obrigada. Pessoal, acho que a gente tem muita coisa para falar dentro desse tema, né? Mas a gente está com o tempo já... O nosso tempo já acabou. Então, acho que para o nosso primeiro episódio, só tenho a agradecer aqui a presença do André, Giovanni, Fassoli também, pela sua disponibilidade. E é isso, pessoal. A gente espera em breve ter mais um episódio para a gente falar um pouco mais aí de agronegócio, de alta eficiência. Até uma próxima. Tchau, tchau.